Muito bem, vamos para a sexta-feira. Sexta-feira, o título é Inculcar a palavra no coração para amar o Senhor. E o versículo, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, quando na quinta-feira mostramos o ato de Maria, certo? E se você perceber nas Escrituras, o que o Senhor espera? O Senhor espera, irmãos, que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. E como nós demonstramos isso? Demonstrando amor reverente à sua palavra. Então, na quinta-feira, deu exemplo do que acontece em Lucas. Eu não li essa passagem, só citei por causa do tempo. Em Lucas, nós temos o momento em que o Senhor estava em Betânia, estava na casa de Maria e Marta. Marta estava ali fazendo serviço, provavelmente preocupada em como alimentar tantas pessoas, porque os discípulos deviam estar junto com o Senhor, enquanto Maria, ela estava sentada aos pés do Senhor, estava ouvindo os ensinamentos do Senhor. E Maria, irmão, se você perceber, isso era uma prática de Maria. Então, a gente consegue citar 3 situações na Bíblia em que Maria estava aos pés do Senhor. Nós temos essa situação de Lucas, nós temos a situação da ressurreição do irmão dela, de Lázaro, em que ela se joga aos pés do Senhor, mesmo ali talvez magoada, contrariada com tudo que estava acontecendo, ela se joga aos pés do Senhor. E aquela lição de Lázaro, aliás, aquela situação em que Maria viveu com Lázaro, é um grande ensinamento para nós, porque a melhor forma, irmãos, de passar o nosso luto, de curar o nosso luto, talvez não seja a melhor palavra, mas a melhor forma não é ficar indignado com o Senhor. O Senhor podia ter curado, mas ele morreu. Isso, irmãos, essa rebeldia, ela nos afasta de Deus e não ajuda no processo de cura. A melhor forma, irmãos, é fazer como Maria fez, é nos jogar aos pés do Senhor e confiar que se nós perdemos um ente querido, se um ente querido dormiu no Senhor, o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Tudo, no final, vai ser para a glória de Deus. E se você e eu aprendemos a renunciar à nossa glória, nós vamos ficar felizes, porque nós sabemos que quem está na direção é o Senhor, e eu posso confiar no Senhor, mesmo que seja a minha vida que está sendo levada. O que é uma lição muito difícil para nós aprendermos. Mas se você vê então Maria, nessas 3 oportunidades, onde ela estava? Aos pés do Senhor. E ela sempre estava ouvindo a palavra do Senhor. Então, é muito importante nós servirmos, nós pregarmos o Evangelho, nós falarmos, ensinarmos, enfim. Mas é muito importante também nós nos assentarmos para ouvir a palavra, fazendo com que a palavra seja inculcada no nosso coração. Não ouça a palavra é um termo, né? Só de orelhada. Você passou e pegou um pedacinho da palavra, ouviu e achou que entendeu. Não. A palavra de Deus não é assim, irmãos. A palavra de Deus é para ser ruminada. Ela é para ser honrada. Nós precisamos ter reverência. E a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser inculcada na nossa mente, no nosso coração. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós amamos ao Senhor. É o que nós vemos aqui na página 50 do Alimento Diário, no 2º parágrafo. Veja só. Ainda que não tenhamos forças para amá-lo com o fervor adequado, no capítulo 6 de Deuteronômio, vimos como tornar isso realidade. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Se permitirmos que a palavra de Cristo
seja inculcada em nosso coração, o amor de Deus ali gravado será a nossa realidade. E então amaremos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Quer dizer, por que, irmãos, muitas vezes uma pessoa não ama o Senhor? Porque não tem nada no coração dela. Então, veja hoje os adolescentes, né? Antigamente, se olhar para os adolescentes, eles não estavam se importando muito com as reuniões da igreja, com as coisas de Deus. Por quê? Porque o coração deles estava vazio. Mas a partir do momento que eles começaram a transcrever, a ouvir, transcrever a palavra, a ter contato com a palavra de Deus, o coração deles começou a ficar cheio, não da pessoa que estava falando, cheio de Deus. E isso fez então com que a vida deles mudasse. Fez com que eles cada vez mais quisessem estar próximos da palavra, servindo ao Senhor. É esse o ponto. Se nós, por exemplo, deixamos nossos filhos crescer apenas com ouvindo a palavra de orelhada, pegando um trecho aqui, outro trecho ali, sem nos importar se eles estão de fato recebendo a palavra no coração, o mundo, se a palavra de Deus não entrar no coração dos nossos filhos e no nosso coração, o mundo vai entrar. E o que tinha-se então com os adolescentes era isso, era muitos adolescentes sendo perdidos para o mundo. E agora? Agora é o contrário. Agora eles estão ganhando outros adolescentes do mundo para Deus. Por quê? Porque eles estão com o coração cheio da palavra de Deus. A palavra está sendo inculcada neles. E isso, inclusive, faz toda a diferença na nossa pregação do Evangelho. Vou ler outro trecho do Alimento Diário. Olha só, página 51, segundo parágrafo. Quem ouve a pregação do Evangelho de alguém que está louco pelo Senhor, fica igualmente louco por ele. Se formos indiferentes, pregando o Evangelho somente por obrigação, a reação dos ouvintes será de indiferença. Se formos como Maria, amando o Senhor ao máximo, dando tudo por Ele, pagando o preço de enfrentar intempéries, problemas e dificuldades por amor, as pessoas nas ruas perceberão isso e poderemos gerar muitos que amam ao Senhor loucamente. Agora, tem um porém, não é? Em toda essa cena, uma cena maravilhosa de se ver, tinha uma pessoa ali que fingia ser o que ela não era. Tinha uma pessoa ali que fingia ser espiritual e quase atrapalhou, porque os discípulos foram na mesma opinião dela, foram atrás dessa pessoa. Quem? De quem eu estou falando? De Judas. Judas ali, quando viu aquela cena, porque em um trecho dos evangelhos falam que foi os discípulos que disseram, no trecho de João ele queria expor Judas. Então ele fala, foi Judas quem falou isso. Foi Judas que falou, olha que desperdício, esse perfume podia ser vendido e dado aos pobres. Aí veja o contraste. De um lado, Maria entregando tudo. Do outro lado, Judas fingindo ser espiritual. Por quê? Aí João descreve o porquê. Porque ele era ladrão, ele estava preocupado com o seu próprio interesse. Então ele queria vender, que o perfume fosse vendido para dar aos pobres, porque ele é que estava com o controle da bolsa. E ele metia a mão na bolsa e tirava o dinheiro. E ele achava que o Senhor não estava vendo isso. Não sei como é que era a cabeça de Judas. Porque talvez o Senhor nunca tenha falado nada para ele. Provavelmente nunca falou. E ele achava que o Senhor não estava sabendo o que ele estava fazendo. É um engano achar que nós vamos fazer as coisas espirituais com segundas intenções e Deus não vai ver, e Deus não vai cobrar. É um engano. Se nós estamos nesse caminho, irmão, nós precisamos de arrependimento. E outra coisa, agora falando do lado dos discípulos, nós precisamos também aprender, irmãos, a detectar quem está entregando tudo e amando ao Senhor, e quem está fingindo espiritualidade e ditando regras, como Judas estava, e na verdade está trabalhando por interesse próprio. Se você está inculcando a palavra de verdade, se a palavra está entrando no seu coração, se os princípios ensinados na Bíblia estão no seu coração, você vai com clareza perceber, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. E eu repito, irmãos, essa palavra que nós temos recebido é a palavra de Deus e ela está gerando esses frutos. Porque é só a palavra de Deus que consegue ganhar as pessoas e consegue atingir e fazer o que, por exemplo, está fazendo com os nossos adolescentes.
E às vezes, irmãos, a gente olha e fala assim, mas agora então, agora só está falando de adolescente, agora esqueceu, entre aspas, né, os velhos, agora esqueceu essa classe. Bom, isso é ser igual os discípulos, é olhar para o que está acontecendo com Maria e desprezar. Quando na verdade, irmãos, sendo velho, novo, de média idade, o que for, nós precisamos fazer como Maria, derramar nossa glória diante dos pés do Senhor. Senhor, se o Senhor está usando agora eles, eu estou aqui aos teus pés. Quando o Senhor quiser me usar, eu estarei aos teus pés. Entende? É diferente. Então, você tinha ali os discípulos olhando, e muitos discípulos foram com Judas. Falaram, nossa, é desperdício mesmo, o que essa mulher está fazendo? Tinha um outro que estava julgando, falou, essa mulher é pecadora. E, na verdade, eles estavam perdendo a essência de tudo, que era o despender de todo o ser de Maria aos pés do Senhor, dando-nos uma grande lição. E para finalizar, eu vou ler página 52, o penúltimo e o último parágrafo. Veja só. Mas cabe aqui uma pergunta. Quem era Judas antes de ser um dos 12 discípulos de Jesus? Ele não era conhecido por ninguém. No entanto, porque era um discípulo do Senhor, se tornou conhecido no mundo inteiro. Judas, em outras palavras, aproveitou-se da fama de Jesus para tornar-se influente, pois antes disso ninguém pagaria 1 centavo a ele. Baseado em sua fama, ele procurou os principais sacerdotes e lhes propôs trair Jesus, cujo preço foi de 30 moedas de prata. Infelizmente, hoje, muitos se aproveitam do ministério para se tornar conhecidos e depois fazem uma obra de traição. Além disso, Judas também ficou incomodado com o amor exagerado de Maria quando derramou bálsamo sobre a cabeça do Senhor. Situação parecida é vivenciada pelos jovens e adolescentes. Por expressar exageradamente seu amor e alegria absolutos ao Senhor, muitos outros se sentem incomodados. Chegam a indagar, por que vocês estão tão alegres? Por que pulam tanto nas reuniões? Graças a Deus, porém, o Senhor tinha outros 11 discípulos. Querido leitor, seja como esses 11 discípulos que não consideravam desperdício consagrar-se ao Senhor. Então, nós precisamos analisar, ver as coisas com os olhos espirituais, irmãos, para não tomar partido de Judas e acusar Maria, que estava sendo fiel e leal em amar o Senhor. Isso é muito importante. E é o Senhor. E inculcando a palavra no nosso coração, o Senhor vai nos trazer luz sobre todas as coisas. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.